Mas até aproveitando essa questão de metas grandiosas, porque estamos aqui com pessoas que já fizeram provas, né? O Joel foi atleta nível seleção e quer fazer o Ironman. Você já correu 10 maratonas, ou essa vai ser a 10ª? Essa vai ser a 10ª. Essa vai ser a 10ª maratona. Jesus amado. E a própria prova maratona, para quem não conhece, tem uma história muito interessante, que é de um corredor chamado Fidípedes, era um ateniense, e ele morreu após completar essa distância de 42 quilômetros e 195 metros. Eu adoro essa história. Só que isso foi o final da jornada dele, porque os persas estavam invadindo a Grécia. E aí os atenienses mandaram o Fidípedes até Esparta, e dá mais de 300 quilômetros, se eu não me engano. E você podia mandar um cara a cavalo, só que era uma região montanhosa. Então veja o quanto eles confiavam no Fidípedes. Falou, não, você vai a pé, ou não gostavam dele, né? Nada de cavalo pra você, não. Você vai a pé. Então o cara foi os 300 quilômetros até Esparta. Chegou em Esparta, os espartanos falaram, olha, a gente tá num momento de celebração religiosa, a gente só pode ir depois. Ele voltou sem a garantia de ajuda, foi pra maratona, Atenas Maratona, que era a planície da batalha, 42 quilômetros e 195 metros, lutou, acabou, eles ganharam, só que ele tinha que voltar correndo, porque o combinado era, se a gente perder para os persas, destrua a cidade. Eles não poderiam usar a estrutura. Então ele correu sabendo, se eu demorar demais, talvez o pessoal pense, perdemos. Sim. Correu, chegou lá, falou, vencemos e morreu. Caceta. E aí as pessoas querem fazer a mesma coisa que ele. Entendeu? Esse é um ponto muito interessante. Pra quem me segue, já ouviu falar várias vezes, eu não corro. Gente, eu não corro. Não me chamem pra correr, eu não corro. Eu faço um hit no máximo, que é tipo, corre, para. Eu não gosto de correr, então Eu gosto de correr. é isso. A corrida em Santos, lá Essa do é uma das P28, eu explicações. pretendo ir. Boa! Eu pretendo ir. Eu não. Mas Boa. até aproveitando essa Eu questão posso de que... ir assistir. De que, por exemplo, você era uma corredora desde sempre ou você se tornou uma corredora porque tinha essa meta de conseguir correr uma maratona? Então, na verdade, eu não era corredora. Eu me tornei uma corredora com 30 e... sei lá, um pouco antes de conhecer o Fábio. 30 e poucos anos. E eu comecei a correr porque eu tomei um pé na bunda. Então, eu enfim, era casada e tal. E a história é essa. Eu fui trocada por uma loira de olho azul, magra, maravilhosa. E eu e meu ex, a gente era super botequeiro. E eu tava, tipo assim, uns 16 quilos a mais do meu peso. Daí, quando eu né, tomei esse pé, eu falei assim, gente, eu não quero mais ir pra balada, nem pro boteco, não sei o quê. Eu vou pra academia. E na época eu era dentista. Só que eu moro na Zona Sul, trabalhava na Zona Leste. Então, eu tinha que ir pra academia 4 horas da manhã. Porque eu tinha que sair 6 horas para estar 7 horas lá perto da Vila Matilde. Daí eu falei, gente, eu preciso arrumar uma academia 24 horas. Qual que é essa... acho que nem distância é o mais adequado. Qual o tempo que demora esse deslocamento pro pessoal que não é de São Paulo 1 hora e entender? meia, mais ou menos. É, de muita carro, coisa. né? E aí eu falei, vou arrumar uma academia 24 horas e eu vou começar a malhar, que eu vou conhecer uma pessoa que seja do esporte. Porque aí eu coloquei uma meta na minha cabeça que... Não, é verdade. Eu falei, gente, eu não quero mais namorar ninguém que seja botequeiro. Então, eu falo para as minhas alunas assim, eu falo assim, gente, quando vocês não souberem o que você quer de um parceiro, pensa o que você não quer. E aí, eu comecei a falar, gente, eu não quero uma pessoa que seja botequeira, eu não quero que beba, eu quero que seja do esporte, tal. E eu comecei a ir pra academia. Aí, eu tava muito mal, eu ia pra academia chorando e tal, e subia na esteira e chorava. Aí, um dia, uma menina encostou do meu Tá lado. imaginando a cena. Gente, chorava mesmo, 4 horas da manhã, chorando. Aí, um dia, uma menina, Giovana, encostou do meu lado e falou assim, por que você chora tanto aqui na esteira? Eu falei, que tomei um pé na bunda e tal. Ela falou assim, você precisa correr. Ela falou assim, olha, você nunca foi numa prova de corrida? Ela falou, você vai ver. Você vai chegar na prova de corrida, parece uma balada, só que sem bebida. Eu falei, sério? Eu falei, como que é esse negócio aí? Me arruma aí um link de inscrição pra essa prova e tal. Aí, na época, foi 2004 isso, a Samsung Classic, que acontecia ali perto do Ibirapuera. Aí eu me inscrevi, era uma prova de 10 quilômetros, eu nunca tinha corrido na vida. Eu falei, beleza. Eu falei, como que treina pra 10 quilômetros? Ela falou assim, corre aí, sei lá, 3 vezes por semana. Eu falei, beleza. Ela falou, mas não precisa correr 10, tá? Ninguém treina a distância da prova. Você corre assim, até uns 7. Eu falei, beleza. E comecei a correr. Aí, no dia da prova, eu tava tão animada que eu falei assim, gente, eu vou a pé pra prova. Aí eu andei 2,5 km até o Ibirapuera. Cheguei lá, era tudo que a Giovana tinha falado. Gente, só tinha gente bonita, aquela música bombando, não sei o quê, sem bebida. Eu falei, é aqui que eu vou achar o cara da minha vida, cara. É aqui. Aí deu a largada, eu saí correndo, e eu falei, gente, é isso que eu quero fazer. Quilômetro 2, passou a placa do 2, eu falei, meu Deus. Falei, ainda falta muito, cara, e eu já tava morta. E no começo todo mundo dá aquele tiro, né? Exato. E foi o que eu você fiz. foi. Saí igual um cavalo paraguaio, saí correndo igual uma maluca. E aí eu cheguei, terminei 10 quilômetros em 1 hora e 32 junto com a ambulância, né? A ambulância vindo e eu. E
E eu terminei e falei, Seria cara, eu. é isso que eu quero fazer. Ah, que legal. Aí eu falei, é isso que eu quero fazer. Terminei, tipo, junto com as últimas colocadas, mas eu falei, é essa vida que eu quero viver. E foi assim que a corrida entrou na minha vida. Então, foi super tarde e foi por causa disso, né? Poxa, mas isso é bacana, porque você teve toda uma mudança de hábitos pra isso. Sim, E pra várias metas que as pessoas colocaram, vai ser necessário mudar esses hábitos, né? com certeza. Uma coisa que eu sempre falo, eu não sei se faz sentido pra vocês, mas assim, pra mim, eu penso assim, qual é o hábito que o meu eu do futuro precisa ter pra ele poder chegar nisso aqui? Então, assim, se eu quero, sei lá, falar inglês daqui 4 anos, esse eu do futuro aqui, imagina lá, o Joel daqui 4 anos, qual é o hábito que o Joel de 4 anos ele tem que ter? E faz o movimento reverso, eu gosto muito do reverso, sabe? Então, assim, qual é o hábito que tem que ter? Qual é o hábito que eu tenho que ter se eu quiser correr uma maratona? Qual é o hábito que eu tenho que ter se eu quiser construir uma relação saudável com meu marido, entendeu? Então, é você olhar para o hábito que você precisa ter. Para daí você poder fazer o movimento reverso e falar assim, tá, o que eu preciso fazer agora para poder chegar nesse hábito aqui, entendeu? Bom, até pensando... Eu ia falar sobre isso, que eu falo bastante sobre musculação, né? Praticar musculação. E aí, uma das frases que eu sempre repito lá, que para você fazer para você ter uma velhice saudável e levantar da privada sozinho quando você tiver 80 anos... Ou você com tem 30 e a de disco, viu? Exato, também tem isso. Você tem que construir os músculos agora. Então, às vezes, a pessoa chega pra mim e fala, eu não gosto de musculação. Cara, mas infelizmente, você tem que fazer musculação para que no futuro você tenha uma saúde mais... Pra ter autonomia, né? Pra ter autonomia, pra você não dar trabalho pras pessoas que te amam, pra você saber conseguir levantar da privada quando tiver 80, 90 anos. E a gente quer viver muito, né? Inclusive, pra quem corre, é muito importante fazer musculação pra manter toda a musculatura e tudo mais. Mas até puxando esse gancho dos hábitos, por exemplo, na minha meta física tem lá, treinar 240 dias por ano, porque eu entendo que isso acaba sendo um hábito angular. Porque no dia que eu treino, a chance de eu comer uma besteira é menor. Porque eu já penso, caramba, treinei, né? Poxa, já fiz essa parte. Aí depois vou no espelho e me admiro durante meia hora, mais ou menos, por dia. Aí fico lá, fazendo as poses, verdade, assim. meu Eu vejo, Deus, poxa, né? Primeira vez que eu vou falar, é verdade. não vou jogar fora o treino de hoje. Aí eu me alimento melhor. Como eu treinei e eu comi melhor, aquele dia fica mais produtivo, eu rendo mais. Então, o que a gente tem na vida de vocês, para dar um exemplo pro povo, de hábito angular, que você vê assim, nossa, se eu faço isso, é só ganhos? No meu caso, acordar cedo. Acordar cedo? Cara, acordar Você acorda super cedo, né? 5 horas, né? 5h10, 5h03, 4h57. Depende. Já assim. tá automático já? Então, eu achava que não tava, cara. Aí faltou luz na minha casa, hoje eu acordei cedo. Sabe, eu acordei e falei, cara, não voltou. Eu olhei 5 e pouco. Falei, olha. Né? Eu achava que o despertador precisava me acordar. Eu tenho outro despertador também chamado João Vicente. Ele é muito bom, às 5 da manhã. Mas acordar cedo pra mim, cara, acordei cedo, eu coloco a roupa, treino. Treinei, cara, vai dar tudo certo. Treinei, não tomo café, né? Eu faço jejum muitas das vezes. Café preto, água gelada, leitura. Eu tava vendo aqui, eu vou pegar um voo, cara, pra dar uma palestra em Manaus no final de semana. São 3 horas de voo, acho que eu vou perder. Como que voa 3 horas e não lê? Tô aqui pensando, né? 3 horas de voo é muita coisa. Essa meta Não, eu já mas vou perder, então, essa mas meta. você não pode mais ler esse mês? Eu posso. Então, você guarda pra esse Eu momento. tô assim, ó. Né? Então, meu hábito angular pra mim é acordar cedo, cara. Acordei cedo, 1-0 pra mim, a vida começa diferente, cara. Só isso. E às vezes, mano, eu não quero acordar, muitas das vezes, né? Quase todas as vezes não quero levantar. Não quero levantar, mas eu lembro. Qual é a dor que dói mais, né? A dor da disciplina ou a dor do arrependimento? Eu sei como que eu vou ficar se eu não levantar. E eu vou ficar de um jeito insuportável. Então eu falo, levanta. E tem uma outra coisa que faz eu levantar também. Iron Man. Porque tem que levantar. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Só, cara, isso dura 5 segundos, cara. Eu fico assim, levantei. Falo, tá, agora vai. Eu já sou outro cara. E no final, você fica muito mais feliz, né? Então, quando eu era atleta, eu levantava porque aquilo era a minha profissão, cara. Era a minha profissão. Eu trabalhava com aquilo, ganhava dinheiro com aquilo, era a minha vida. Então, eu nem tinha pensamentos do tipo, eu tenho que levantar. Cara, meu trabalho. Hoje não é meu trabalho, hoje é meu hobby. E aí eu tenho que transformar meu hobby num estilo de vida e numa coisa que seja prazerosa. É prazeroso pra caramba.
Mas não quando toca o despertador, não. Quando toca o despertador não é prazeroso, não. Mas só quando termina, né? Quando termina o exercício. demais. É bom demais. Bom demais. Então, pra mim, o hábito angular é acordar cedo. Pra mim também, sabia? No final das contas. Não cedo pra caramba, assim. Mas num dia que a gente acorda tarde, a sensação é de, caramba, perdi metade do O dia. que é tarde? Ah, sei lá. vamos 8h30, supor, 9 horas. Pra mim É. também. Pra mim também. Eu já Mas vejo, a gente eu não perdi a acorda manhã muito toda. cedo, né? A gente acorda lá pelas 7. 7 horas. Mesmo assim, você já perde aquelas horas. Ou vamos supor que um dia eu fiquei vendo, sei lá, série até tarde. Aí fui dormir, isso já aconteceu algumas vezes. Fui dormir 2 da manhã. Aí no outro dia eu acordei às 11. Eu já acordo mal, É diferente. pesado. Embora eu tenha dormido 9 horas, É 8 diferente. horas, não é mais a mesma coisa. Aí já não dá vontade de malhar. O malhar seria até o segundo degrau, assim, dentro dessa rotina. Porque realmente o acordar cedo faz diferença. Pai, pra Faz mim. muito. Pra mim também faz. E eu acordo assim, nessa mesma hora, 5 e pouquinho. E eu comecei a acordar muito cedo, muito por causa do Fábio, porque quando ele treinava pro Ironman, na época, ele era CLT. Então eu até falava, gente, tinha que ter uma categoria pai, de recém-nascido, CLT, que tem que treinar. Porque um dia ele ligou pro treinador É e falou- verdade. Não, o treinador verdade. falou assim pra ele ligou e falou assim, cara, é o seguinte, eu tenho que estar no trabalho 8h30. E assim, a minha filha é pequena, e você tá falando que eu tenho que correr 2 horas e pedalar meia hora antes. Aí o treinador dele falou pra ele, acorda mais cedo. Aí ele acordava 3h30 da manhã, 3h30. Aí ele pedalava, ele saía pra correr 2 horas. E aí, 8h30, ele tava no escritório. É, cara. E eu falava, ok. Porrada. Então, assim, pra mim, eu sou uma pessoa muito do dia. Muito, muito, muito. Então, assim, quando 8 horas da noite, eu tô destruída já. E pra mim, o hábito angular também é acordar mais cedo na sequência da corrida. Ou da musculação, enfim. A minha Porque a também. sensação que eu tenho é essa. Então, assim, eu acordei cedo. Eu fiz meu esporte, cara, pra mim, já deu aquele respiro e eu já sei que eu posso começar meu dia, sabe? É, eu sou assim também. E, O meu também. E tem uma coisa que, eu até falei isso hoje de manhã. Tem gente que não é assim, né? Eu acho que varia muito do cronotipo da pessoa. Então, assim, eu sou matutina, mas tem gente que é mais vespertino, né? Que não funciona de manhã. Então, assim, eu acho que tem que adaptar um pouco essa rotina também, porque senão você se cobra muito. Ah, eu preciso acordar 5, mas você não funciona 5, cara. Às vezes você funciona um pouquinho mais tarde e tá tudo bem. Sei lá, você funciona 7 e tá tudo certo. né? Eu sou contra acordar às 5 horas. Eu posso falar isso na frente de vocês. Você que é eu contra? sou totalmente contra. Eu acho um absurdo acordar. Mas não, eu quero saber acho dormir, assim, quero saber cada dormir. um acorda a hora que Quero quiser, saber dormir. obviamente. Mas eu não vou acordar. Tipo, 10 horas. Como é que tá a tua vida? Eu tento deitar até as 10h30 e durmo 11h30. Quando a gente tá bem, a gente dorme às 11. Mas, por exemplo, quando não tá no Materializa, a gente dorme até meia-noite, mais ou menos. Cara, 10 horas eu tô roncando já. Eu também. Não, então, É, mas pra acordar cedo tem que ser mas assim, ao senão mesmo não fica tempo- saudável. É. Peraí. 10 horas eu tô roncando. deixa eu defender, né? Ao mesmo tempo que eu sou contra acordar às 5, eu também sou. Eu não acredito em pessoas que falam que são mais vespertinas. Eu acho que a pessoa tem que me provar assim, ó, eu passei 2 anos acordando, dormindo 10 horas da noite e acordando às 6 da manhã, e mesmo assim eu não produzia bem de manhã. Porque eu acho que todo mundo É. produz melhor de manhã e produz muito melhor se dormir durante a noite, né? Isso é muito importante. Seguir o ciclo circadiano faz diferença você dormir no período da noite e dormir boas horas, né? E a performance, ela tá no descanso. A performance não tá no esforço. O esforço só muda o seu nível de sobrecarga. E aí você recompensa, recompõe, restaura dormindo. Então, pô, tem cara que fala, acordei às 5, mas foi dormir que horas? 1 da manhã. Cara, não tem saúde, cara, não tem foco, você tá burro. Vai estar Pô, destruído. Tá destruído. O cara fala, "João, eu vou ler à noite. Mas, pô, trabalhou o dia inteiro, você vai ler que horas? Você vai aguentar alguns dias. Então, a turma fala muito, né? Como é que faz pra acordar cedo? O segredo não é acordar cedo. O segredo é a hora que você vai dormir. Então, eu acordo às 5, dormi às 10, são 7 horas. O que a ciência diz sobre 7 horas? Top, você tá saudável, recuperou e vai seguir tua vida. Agora, aqueles caras que dormem 4 horas por dia, É tenso. Perigoso. é perigoso, é ruim.